Hoje a gente vai falar de um tema super, hiper, mega importante, que é sobre a lei que vai começar a vigorar do NR1 no ano que vem. Estão sabendo? Sim, não, mais ou menos? É, fiquei sabendo pela mensagem que você mandou passar lá, né, pro pessoal, mas a fundo eu não sei muita coisa não. E o que que importa isso para vocês? Importa que vocês são líderes. Líderes representam os empresários dentro da empresa. Então, vocês têm que estar muito preparados para lidar com a equipe, né? E é uma grande. Tem muito empresário, muito líder que está torcendo o nariz para essa lei, mas na verdade é uma lei que vem falar o que eu falo há anos, que o equilíbrio, o bem-estar, ele traz produtividade. Eles só transformaram isso em lei agora. Mas é uma coisa que eu bato nessa tecla faz muito tempo já, né? Que não adianta, gente, a gente se acabar e ter um tratamento humilhante, não sei, quem aí é primeiro emprego? O John é o primeiro emprego, né, aqui. Gente, tem empresa que chama de burro, humilha, enfim. É, parece brincadeira, mas é verdade, né? Então, assim, a partir de agora é lei, não pode. Tipo isso, entende? O NR1, ele cuida da segurança da equipe, né? Das pessoas que estão dentro da empresa. Só que agora eles adicionaram, antes, tipo assim, ó, o que que é segurança? Ah, ergonomia, sabe quando tem trabalhos perigosos, que trabalham com máquinas pesadas, não, não, não. Agora, nessa lei foi adicionado sobre o bem-estar psicossocial e emocional dos colaboradores. Então, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês para a gente ir entendendo um pouco mais sobre essa lei. Vocês, como líderes, vocês precisam estar por dentro, porque, como eu falei, Não é esse aqui, tá meu WhatsApp. Vocês representam a empresa, né? Então, vocês têm que estar antenadão nisso aí, tá bom? Vocês estão vendo essa tela aí? E a gente tem que usar essa nova lei para a gente conseguir blindar a empresa, assim, mas também para fortalecer a cultura organizacional, né? O que que é a NR1? É uma norma regulamentadora e ela fala sobre segurança de saúde no trabalho. É obrigatório em todas as empresas. Só que antes era falado sobre algumas regras de segurança, sobre treinamentos. Por exemplo, no Japão a gente tem que usar um sapato quando a gente trabalha em fábrica, que na ponta do sapato é um ferro. É norma de segurança. Por quê? Porque se cai uma peça no pé pesada, você não esmaga teu pé, né? Então, lá no Japão, a gente tem que usar aquele óculos, dependendo da fábrica, para trabalhar. Existem várias regras de segurança, por exemplo. Eu falo mais do Japão, gente, porque aqui no Brasil eu nunca trabalhei, né? Em outra empresa, eu não tenho nem carteira de trabalho. Eu sempre empreendi, né? Então, assim, norma de segurança de fábrica, essas coisas eu não sei dizer, mas no Japão eu trabalhei. E agora o governo está falando que a gente, como empresa, a gente é responsável também pela saúde emocional de todo mundo, né? Teve que virar lei. Por que que teve que virar lei, gente? Porque ano passado foram 200, mais de 272, acho que mais de 472 mil afastamentos por transtornos mentais. É afastamento pra caramba, gente. Né? E o que que isso, qual que é o impacto disso? Qual que é a real? Por que que o governo começou a olhar para isso? Mais de 472 mil pessoas afastadas. Vocês acham que o INSS ele consegue absorver todo mundo? Sem a menor chance, gente. Sem a menor chance. Então, o pessoal, tipo, tá afastado por depressão. Passa o tempo que o INSS tem que assumir, eles não conseguem, gente. Eles mandam voltar a trabalhar. Então, o que que acontece? Agora, como não dá conta dessa demanda, eles vão pegar no pé das empresas, né? Só que nós, como empresa, a gente já olha para a gente, nossa empresa já olha para isso faz tempo, né? Mas as empresas, elas têm que olhar para isso mesmo, porque quando a gente olha para pessoas saudáveis dentro da empresa, e não só fisicamente, mas emocionalmente, a gente fala de maior produtividade, mais resultados.
Por isso que eu encho o saco, eu pego no pé. Vai fazer atividade física, vai passear, vai dar risada, né? É porque, gente, eu sei na pele como que gera produtividade. E não é se acabando, se esfolando de trabalhar, certo? Então, aliás, o Brasil é um dos países com mais afastamentos por causas emocionais, né? Então, aquela minha frase, mais do que nunca, é muito forte. Ó, ih, o Valcelino caiu. Horas trabalhadas é diferente de produtividade. É diferente. Quando vocês vão trabalhar, existe um termo chamado absenteísmo e presenteísmo. Não sei se vocês sabem, eu estou fazendo um curso agora de transformação empresarial através de uma cultura de saúde, que é um curso de Harvard. E eles batem muito nesses termos. Absenteísmo são as faltas no trabalho, as pessoas não vão trabalhar. Presenteísmo, a pessoa está de corpo no trabalho, mas ela não está hum, focada, entende? Ela só está lá no trabalho. Ela está lá, mas ela está gripada, ela está com dor de cabeça, ela está cansada, ela está sem foco. Ou seja, ela está, mas ela não está. Então, quando a gente fala de qualidade, bem-estar, a gente fala da pessoa estar presente no trabalho, estar focada, estar gerando resultado de fato, né? E deixa eu só abrir aqui um slide para vocês. O que que vai ser exigido nessa nova lei? E aí a gente agora, como equipe, a gente vai ter que pensar em planos de ação para a gente começar a executar. Cadê o Valcelino, gente? Ele tá vindo já, só um segundinho. A gente vai precisar, ter um inventário de risco. Isso não é nada muito difícil. A gente vai ter que ter uma planilha no Excel, onde a gente vai anotar alguns fatores de risco. E aí, não é só identificar o risco. A gente tem que ter um plano de ação. Ah, como tudo que a gente sempre faz, né, gente? Identificou o problema, plano de ação para resolver o problema. Qual que é o plano de ação, né? E vamos ter que ter participação ativa de todo mundo. Então, eu, por exemplo, vou estar sempre conversando com vocês líderes vão estar sempre conversando com a equipe de vocês de uma maneira organizada, com processos. Então, a gente agora, nesse final de ano, a gente vai começar a construir tudo isso para a gente deixar organizado, porque hoje é meio informal, né? A gente chega, a gente fala, a gente conversa, mas a partir vai começar em vigor maio de 2026. Mas eu quero começar a organizar a nossa empresa em questão de muitos processos a partir de agora. Porque quanto mais a equipe cresce, mais os processos têm que estar alinhados, né? Então, a gente vai ter uma planilha de Excel única, compartilhada somente entre nós, estratégico e líderes, vocês, e aí a gente vai ter que ter processos de conversas. Então, a gente com vocês, vocês com a equipe. Mas a gente vai sentar em um outro momento. Hoje a gente só vai entender o que que é essa lei certinho, como que funciona. Mas outro dia a gente vai sentar e fazer um plano de ação, nós líderes, tá bom? E próximo. Então, a gente vai ter um plano de escuta, né? Ativa. O que que a gente tem que fazer sempre? Eliminar o risco. Reduzir a exposição ao risco. Ah, identificamos um risco, sei lá. Por exemplo, a gente fez isso esse ano, comecinho do ano. Não sei nem se o Anderson estava nessa pegada já, não lembro. Mas lembra, toda vez que abria lançamento, não era nem lançamento, eu não lembro. Eu sei que a gente esticava a carga horária de vocês, não só em lançamento, ficava muito tempo esticado, até a gente colocar a Renata na jogada. Não sei se vocês lembram disso. Era o lançamento, só tinha o suporte checando o grupo, daí ficava a Cris praticamente e o Anderson checando o grupo todo dia, toda hora, fazendo 4 ou 5 checagens que começou os golpes. Daí
Começou a adicionar o comercial, começou a dividir a tarefa, mas era tudo centrado em só parte do time, só o suporte fazia, só 2 pessoas. Exatamente. Aí a gente começou a dividir e a gente trouxe a Renata. A Renata ela foi estrategicamente trazida para não sacrificar tanto o time à noite. Então gerava uma sobrecarga todo o lançamento. A gente trouxe a Renata para e aí o horário dela não é à toa que o horário dela é de segunda a sábado. Na parte a gente trouxe primeiro ela à noite, agora a gente trouxe ela tarde e noite, né? Então, assim, identificou alguma coisa? Plano de ação para reduzir essa exposição a esse risco, né? E aí continuar controlando, monitorando, vendo se melhorou, se não melhorou. Então a gente tem que estar sempre antenado nessas coisas, né? É o que eu falei do absenteísmo, né? Então são faltas, realmente, as pessoas começam a faltar. Presentei o que às vezes é pior, porque o absenteísmo a gente consegue identificar, certo? A gente olha e fala, pô, fulano faltou. O presenteísmo a gente não identifica, não é rápido para identificar, porque o presenteísmo a gente está trabalhando, a gente está lá na empresa, mas não está gerando resultado, está sem produtividade, é como se a pessoa nem tivesse lá, entende? Porque ela está com uma dor de cabeça, porque ela está gripada, porque ela está mal, porque ela está pensando na morte da bezerra, porque ela está desfocada. Então, alta rotatividade, né? Graças a Deus a nossa equipe não tem turnover, mas tem muitas empresas que a pessoa entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Imagina os líderes treinando equipes com alta rotatividade, gente. Não faz outra coisa, a não ser treinar a equipe. Treina equipe, treina equipe, treina equipe, treina equipe, né? É, é considerado um pouco mais normal essa alta rotatividade no setor comercial. É um pouco mais normal, porque o setor comercial, ele é mais de uma pegada mais de pressão toda hora, né? Então, às vezes, a pessoa ela não se adapta e ela sai mesmo. Mas por essa questão de adaptação de perfil com a rotina, né? E quem não seguir, quem não se adaptar, quem não tiver uma cultura organizacional estruturada e forte, corre risco de começar a tomar um monte de processo, né? Deixa só. O que que nós, como líderes, precisamos tomar muito cuidado para não criar uma equipe mimizenta? Equipes mimizentas não batem meta, não geram resultado, e aí quem sofre somos nós como líderes, sofre a empresa, sofre lucro, sofre todo mundo. Então, o que que vocês, como líderes, têm que ter muito claro na cabeça, gente? Que pressão é diferente de opressão. O que que não pode ter? Opressão. O que que é inerente, é normal em ambiente de trabalho? Pressão. Uma empresa voltada para crescimento, existe pressão. O que que é pressão, gente? É chamar atenção. É ter figuras de autoridade. Não virou bagunça. Uma empresa não pode virar uma bagunça, né? Então, continua tendo líderes, continua tendo figuras de autoridade, continua tendo pressão. Então, corrigir faz parte de vocês, como liderança, corrigir o liderado, tá tudo certo, né? O que não pode ter é opressão. O que que é opressão, gente? É ameaça, é intimidação, porque a pressão faz os teus liderados crescerem, que isso é o cargo de um líder, fazer liderado desenvolver. Opressão faz o liderado adoecer. Então tem que ter muito claro o que é pressão, o que é opressão. Ali é muito diferente força-tarefa de sobrecarga. Cara, entrou lançamento, vamos revezar, vamos não sei o quê. Deu um problema numa empresa, vamos puxar horas, depois vamos descontar esses bancos de horas, entende? É diferente isso de ser uma rotina. Não pode virar uma rotina. Todos os dias, todo mundo tem que estar esticando 12, 13, 14 horas, 12, 13, 14 horas, entende? Então é diferente. Força-tarefa, deu um BO, vamos todo mundo juntar e vamos fazer uma força-tarefa
que foi o caso da checagem de grupo, que eu falei, não, gente, não pode ser só a Cris, pelo amor de Deus, né? Vamos todo mundo. É diferente de sobrecarga, certo? Quando eu falo que tem que ter figuras de autoridade, que no caso vocês são os líderes, que são figuras de autoridade dentro da empresa, é diferente de autoritarismo. Vocês sabem a diferença entre autoridade e autoritarismo? Alguém sabe me explicar de uma maneira simples e fácil? Autoridade é quando há respeito e autoritarismo é só por conta do cargo, algo mais ou menos assim. Matou. Nossa, matou. Isso mesmo. Autoridade, como autoridade, você orienta, você direciona teus liderados, com respeito com educação. Autoritarismo é ego. Eu sou mais alto, eu sou melhor que os outros, e aí eu ajo humilhando, enfim, né? Eu tenho uma mentorada que ela falou que o líder dela pedia para a equipe ir fazer faxina na casa dela. Chamador desconhecido. Tipo, tem cabimento uma coisa dessa, gente? Entende? Muito, muito diferente, né? Qual que é a diferença entre alta performance e burnout? Resultado? É, o burnout pode até trazer, mas ele não é sustentável, né? A alta performance é isso, ela traz produtividade. Alta performance é você fazer mais com menos, fazer mais em menos tempo, fazer mais com menos energia colocada, mais com menos estresse. Burnout é um esgotamento fantasiado de dedicação. É aquela pessoa que ela fica lá, é tarefeira, faz um monte de coisa que não leva a nada, fica super estressado para mostrar que está trabalhando, só que tudo aquilo que a gente comunica vira uma verdade, né? E eu falo isso porque eu era assim, tá, gente? Como eu tinha essa crença que empresário tinha que trabalhar um monte, nananã, eu vivia estressada. Eu comunicava estresse, eu falava estresse, eu vivia estresse, minha cara era de estresse, meu corpo era de estresse, porque eu achava que era isso que era ser empresário, entende? E óbvio, como eu mostrava isso, eu sentia isso e meu corpo adoecia, né? Então, assim, a gente tem que entender muito o que que é ser tarefeiro e o que é ser de resultados. Sobre eficiência, né? Exatamente, Anderson. Exatamente. A pessoa de alta performance, ela é eficiente. Ela faz. Ela consegue fazer a gestão do estresse. Ela faz cantando, ela faz dando risada. Às vezes ela faz mais séria, mas ela não faz se acabando, né? Ela gera resultado. Qual que é a diferença? Ah, isso é importante para vocês que são líderes. Qual a diferença entre feedback e crítica? Feedback é com o intuito da melhora da pessoa, que aquilo que você está trazendo seja traga resultados futuros ou que tenha uma mudança. Crítica é porque você está falando por falar. Você está falando ou por falar ou para machucar a pessoa. Exato. Quando a gente critica, a gente não constrói nada. A gente só humilha outra pessoa ou a gente alivia nosso estresse. Sabe como é que é quando você quer descarregar? O feedback não. O feedback, muitas vezes, você, como líder, você vai ter que respirar. A última coisa que você vai fazer é colocar teus sentimentos para fora. Como líder, a gente respira, coloca o rosto certo, a emoção certa, a entonação certa, para falar algo que transforme aquele erro em aprendizado. Então, quando a gente dá um feedback, a gente está construindo, ensinando, corrigindo, né? Não tem nada a ver, é diferente, tá bom? Qual que é a diferença entre cobrança e intimidação? Vai também do ego, né? Igual falou ali em cima, na autoridade e autoritarismo. Que a cobrança é quando você quer resultado, e o outro é quando você quer só impor a sua autoridade ali em cima do outro. Exatamente. A cobrança, eu falo, gente, eu preciso que vocês entreguem isso até amanhã às 2 horas. A intimidação é, gente, se você não entregar isso amanhã até as 2 horas, todo mundo tá no olho da rua. Entende? É diferente. A comunicação, ela gera conversa. Quando eu falo com vocês, eu estou me comunicando, quando eu estou cobrando, estou falando com vocês, isso gera uma comunicação. Fala, mas Eliana, e XYZ, e tal coisa, e isso eu não estou conseguindo. A intimidação gera silêncio.
A pessoa não entendeu, ela ficou, ela tá com dúvida, ela tem uma objeção na cabeça dela, mas ela nem fala, né? Então isso é muito importante para vocês como liderança ter sempre em mente. O que que é a diferença entre comunicação direta e comunicação agressiva? Comunicação direta é quando você fala o que realmente tem que falar e você expõe a sua ideia de uma forma clara. Comunicação agressiva é quando é quase a mesma coisa que você falou. Se você não fizer, tá no olho da rua. Isso mesmo. É, a comunicação direta e agressiva tem muito a ver com você como líder. Porque assim, gente, a gente não precisa, a gente não é tia de jardim de infância. Lógico que a gente tem M1, M2, M3, M4. Mas eu, Eliana, vou falar com vocês que são líderes. Eu não vou vir, ai, ninini, gente, vem aqui, sabe? Não é só, isso não é ser, ai, eu não posso ter comunicação agressiva, então eu vou ter uma comunicação bem, nada a ver, não é isso. Eu posso ser assertiva, eu posso ter uma comunicação direta, mas ela tem que ser respeitosa e de preferência, controlando os sentimentos. Vocês estão tendo noção como a competência emocional, competência de performance humana, inteligência emocional vai ser fundamental nessa nova gestão? E a comunicação agressiva é quando você transborda teus sentimentos. Você, né, tipo, descarrega tudo que você tem para falar. Qual que é a diferença entre disciplina e rigidez? Eu acho que a rigidez seria uma pessoa muito engessada, que tem aquele plano de ação e não sai daquilo. A pessoa disciplinada, assim, ela vai ter um plano de ação que ela vai seguir, mas ela vai saber adaptar durante o caminho. Total. Sensacional, isso mesmo. A disciplina, ela é importante. Então não significa, gente, que a partir do ano que vem cada um faz o que quiser na empresa. Não, gente, a equipe de vocês tem que ter disciplina. A disciplina cria constância, cria segurança. Sabe, filho que não tem limite? É filho inseguro. Ele não sabe até onde ele pode ir. Ele não sabe o que que é perigoso ou não. Ele não sabe o que tá bom, o que tá ruim. É a mesma coisa na equipe. A disciplina gera essa segurança. Agora, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de rigidez, é exatamente o que o Anderson falou. Rigidez é aquela pessoa que é assim, e pronto. É aquele pai e mãe que fala, não, é assim porque 20, 50 anos atrás eu fazia assim. Tipo, hã? Por exemplo, a gente criou um script para o Valcelino que foi um fiasco, coitado. Ele atendeu empresários milhões de vezes. Lógico, tem que testar, né? Não tinha o que fazer, gente. Mas a gente viu que não funcionava. E uma coisa é a gente falar, Valcelino, segue esse script, arrisca e vem trazendo feedback. Isso é disciplina. Rigidez é, Valcelino, não está funcionando, mas continue atendendo assim para o resto da vida. Não quero saber. Nem me fale o que que o povo está falando. Não quero saber. E eu quero que você O erro feche. é você. O erro Oi? é você, não o script. Isso. Você que, ó, não quer nem saber o que de feedback, o que o pessoal fala. Fecha com esse negócio. Entende? Isso é rigidez. Vai fazer assim porque eu tô mandando. Pronto, acabou, porque eu sou chefe, né? Não dá. Qual que é a diferença de cuidado e controle? Nós precisamos ter cuidado. Cuidado para o cuidado não virar um controle. Gente, vocês estão vendo que a linha é tênue, né? Entre uma coisa e outra. Uhum. No cuidado, eu acho que quando você quer ajudar a direcionar, e no controle, quando você quer ter o controle sobre tudo, né? Você não quer deixar os outros terem opções ali para seguir, e tudo mais, você quer deixar tudo alinhado com o que você quer, mas você não pensa no que a pessoa pode proporcionar também ali nas decisões dela. Total. Muito bom. Por exemplo, o João me manda planilhas financeiras, fechamentos. Eu tenho o cuidado de fazer double check. Controle é quando a gente desconfia. Ah, não. Eu acho que eu vou fazer isso porque eu quero ver se a equipe está enganando ou não. Entende?
A linha é tênue, gente. Então, vocês têm que ter clareza quando vocês forem fazer algo. Por exemplo, às vezes eu vou fazer uns pagamentos altos, muito altos. E aí, o que que eu peço? Eu peço para a Helena checar para mim. Eu e a Helena, a gente tem esse padrão. Quando eu vou fazer transferências muito altas, por exemplo, para o Cadu, às vezes a gente faz uma transferência altíssima de pagamento para o Cadu. Por que que a Helena checa? Porque ela não confia em mim? Não, gente. É pelo cuidado de me ajudar a não errar, né? Porque a responsabilidade é minha. Se eu errar, eu tenho que tirar do meu particular, gente. Então ela tem o cuidado comigo e eu sei que isso é um cuidado. E não que ela tá olhando ali porque ela está desconfiada que eu tô transferindo, sei lá, né? Então o cuidado e o controle também tomar cuidado. Qual a diferença entre metas e metas abusivas? Ah, então não pode a partir do ano que vem ter metas, porque não, não existe empresa sem meta, não existe vida sem meta, na verdade. Mas qual que é a diferença entre metas e metas abusivas? A meta atualmente é 25 mil. Do nada eu chego para minha equipe e falo: olha, a partir do mês que vem a meta vai ser 50 mil. Isso é uma meta abusiva. Do nada eu dobrei sem trazer uma justificativa, só olha, decidi que vai ser esse número e ponto. Do Não além. tem embasamento, não tem um porquê, não tem uma maneira de fazer, não trouxe uma estratégia nova, uma lista. Eu falei, olha, como essa planilha tá dando certo, a gente vai aumentar a meta em 5, em 10. Não trouxe um porquê. Exatamente. Ou eu falo pro Anderson, sabe o cronograma que você faz durante o dia todo, Anderson? Eu quero que você faça ele em meio período. É tua meta a partir de agora. Tipo, hã? Do além, né? Então a gente sempre tem esse cuidado de quando, vamos supor, a gente põe meta de lançamento. O que que a gente fala para vocês? Gente, foi calculado baseado nos últimos 3 meses. Gente, foi baseado, calculado a conversão do último mês. Gente, foi calculado tirando a conversão de janeiro. A gente explica de onde que veio a meta, né? Então a gente sempre tem uma construção de metas que todo mundo entende o porquê que aquela meta foi construída, como surgiu. Então não pode vir metas aleatórias, metas do além. Cadê o João, gente? Acho que ele foi no banheiro. Qual que é a diferença entre delegar e delargar? Delegar é quando a gente pede para alguém fazer algo, né, para algum liderado fazer algo, mas tem o acompanhamento, tem a checagem, a gente dá o caminho, dá a estrutura de como ele vai fazer aquilo. A gente ensina como ele tem que fazer aquilo. Delegar é, ó, faz isso. Ponto. Não falo com que mensagem, não falo de que maneira, não falo como vai fazer, não acompanho. Sensacional. E delegar é estratégico. Não dá para ser tipo assim, ó, vamos supor que o Ander tá lá com as tarefas dele, aí tem uma coisa que ele odeia fazer, que é muito difícil, é de muita responsabilidade. Aí ele pega e fala assim: Ô Gabriel, a partir de hoje você que vai fazer esse negócio. Tipo, oi, né? Então a gente tem que cuidar. Primeira coisa, o delegar é estratégico. Ou seja, tudo que tem maior responsabilidade e é mais difícil é nosso. E é difícil a gente pensar assim, porque quando a gente está com muita coisa que a gente tem que delegar, a gente pensa, ah, mas isso aqui eu não vou delegar, eu faço tão rapidinho. Ah, isso eu não vou delegar, porque isso aqui é tão fácil, eu faço rapidão. Só que são esses rapidão, facinho, que eu tenho que delegar. Porque você vai delegar para uma pessoa que, teoricamente, tem menos capacidade que você, profissional, certo? Se você é líder e a pessoa está abaixo, teoricamente, ela tem menor capacidade e habilidade que você hoje em dia, profissionalmente falando. Então, quando eu vou delegar algo, eu não posso pegar o que é mais difícil, de maior responsabilidade, que pode trazer mais problemas, e delegar. Não faz sentido. Isso é um delargar. Eu tenho que segurar o que é mais difícil, mais responsabilidade, e eu mando tudo que é fácil e rápido. Porque mesmo porque talvez tua equipe não faça com tanta velocidade o que você faz com tanta velocidade, né? Mas às vezes a gente tem dó de delegar coisas que a gente faz muito, ah, isso aqui é tão fácil, deixa que eu faço rapidinho. Eu era assim, total. Não, deixa que eu faço tão rápido, gente. Gente, eu pagava contas, isso que o João faz hoje em dia de pagar conta, boleto, transferência, Pix, eu fazia de 7 unidades. Durante muito tempo eu fiquei fazendo. Eu tava com 120 funcionários e eu que fazia. Por quê? Ah, porque é fácil, gente, é rápido, deixa comigo, deixa que eu faço.
Nada a ver, entende? Então, assim, a gente como líder tem que ver isso. E aí o segundo é exatamente o que o Valcelino falou. Cuidado, né? Quando eu vou delegar algo para alguém, eu também tenho que ter porque aquela pessoa vai ser M1 naquela tarefa. Então, eu tenho que fazer um passo a passo, um acompanhamento, checar se ela conseguiu, ver se ela não errou. Então, existe essa diferença, tá? Diferença entre urgência e emergência, alguém sabe? Eu não sei qual é qual, mas eu sei que urgência é algo que tem que ser feito, é algo assim, algo que tem que ser feito, mas não imediato, e emergência é algo que é imediato. É ordem de prioridade, se não me engano. Um tem que ser feito durante o dia, por exemplo, e outro tem que ser feito agora, nesse momento. Ó, isso que você falou é a diferença entre emergência e importante. Urgência e emergência, os dois têm que ser feitos de imediato. Qual que é a diferença? A urgência é normal e vai acontecer demais. Quando a gente fala do João, então, que ele é diretaço ligado nos lançamentos, aparecem várias urgências, que é tipo, João, pelo amor de Deus, faz esse negócio. Agora, né? Isso é uma urgência. E isso acontece. Ah, o do Anderson, ele tem o cronograma dele lá. Aí entra alguém lá para cancelamento. É uma urgência. Tem coisa que não dá para. Não, peraí, gente, eu vou seguir meu cronograma aqui, depois eu vejo isso. Não dá. Então, as urgências são normais, elas acontecem. Agora, uma empresa que tem muita emergência, o que que é emergência? É tá acontecendo essas coisas toda hora. Emergência, emergência, emergência. É constante. Tudo, tudo, tudo. Tem emergência pipocando o dia inteiro. Aí isso é um alerta gigante que alguma coisa não está funcionando, os processos não estão bons, o cronograma está errado, alguma coisa está dando errado. Então, para vocês como líderes, para você, João, que mexe com lançamento, começou a ter emergência toda hora, grita socorro, fala, gente, alguma coisa não está funcionando. Porque todo mundo tem que parar e pensar, gente, o que que está falhando no meio do caminho, o que não pode, a gente não pode trabalhar com emergências toda hora. Ah, agora, às vezes acontecem umas urgências, urgência esporádica, entende? De vez em quando acontece. Ok, normal. Vamos resolver essa paçoca. Agora, toda hora tá tum, 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 isso é urgência, isso, resolve isso, resolve. Tipo, hã? Ninguém consegue seguir o cronograma, toda hora tá pipocando tudo. Opa, alguma coisa tá muito errada, tá bom? Qual a diferença entre engajamento e submissão? Engajamento é quando o time abraça aquilo que vocês querem fazer. O time está engajado, propõe uma ideia, o time se anima da ideia, eles querem fazer. Submissão é quando o time faz porque você mandou. Não entende por quê, não tem vontade realmente que aquilo dê certo, só está fazendo porque ele precisa ganhar o salário dele, porque é Exato, uma ordem. total, total. Resumindo o que o Valcelino falou, engajamento, a pessoa quer estar com vocês, quer estar na sua equipe, quer estar dentro da empresa. Submissão, a pessoa é obrigada a estar ali. Porque ela precisa de salário, ou porque, tipo, entende? São aquelas pessoas que vão trabalhar super de cara feia, arrastado, tipo, fica indo no banheiro levando o celular, sabe? Quando a pessoa fica meia hora no banheiro, ou ela 10 minutos antes ela já tá com a mochila pronta, tudo pronto para poder ir embora. Então vocês conseguem olhar para a empresa e ver quem é quem. E esse é o olhar de líder. E vocês como líderes, gente, isso aqui é o ouro. Isso aqui, quem souber fazer isso, vai voar. Porque nós precisamos saber engajar pessoas e não ter pessoas submissas. Pessoa submissa só faz quando tem alguém por perto. Ah, e eu vai viajar, ela fala, João, fica de olho em todo mundo, hein? Cuida. Sabe, aí tem aquela pessoa que só vai trabalhar quando tem alguém, tipo, vigiando, cuidando. Graças a Deus, gente, na nossa empresa isso faz muitos anos que não existe. Graças a Deus.
Mas quanto mais gente, quanto mais empresa, né, vai crescendo, mais tem que estar antenado para isso, tá bom? E o último, qual a diferença entre assédio moral e chamar atenção? Eu acho que seria um paralelo parecido com comunicação direta e comunicação agressiva, né? De uma você está chamando atenção para resolver, para corrigir algum processo, alguma coisa, e outra simplesmente está impondo sua autoridade ali, está sendo agressivo, né? Muitas vezes, e não leva a lugar nenhum. Total, exatamente. Então, gente, cuidado, hein? Muito cuidado. Quem entrou aí, a Elisângela? Tá conectando áudio. Peraí, só vamos esperar aqui se ela consegue. Oi! Não tô te vendo nem te ouvindo. É a Elisângela que tá aí? Não tô. Se estiver ouvindo, desmuta o microfone e dá um oi pra gente, tá bom? Então, gente, muito cuidado. Assédio moral não pode existir dentro da empresa. Só que chamar atenção pode e deve. Vocês estão vendo a diferença? Ah, alguém chegou atrasado. Qual que é a nossa cultura organizacional? Integridade, estar íntegro, dar o seu melhor, estar por inteiro. Então você tem que chegar na pessoa e chamar a atenção, falar que aquilo é certo, que aquilo é errado. Qual que é a diferença de assédio moral? Assédio moral é o que a gente está falando, é humilhar, é constranger, é desrespeitar. Geralmente, quando a gente fala de assédio moral, o objetivo, mesmo que inconsciente, é humilhar, é intimidar, é envergonhar a pessoa. Já chamar a atenção, você faz feedback separado, no individual. Lembra que a gente sempre fala para vocês? Gente, tudo que é feedback de melhoria, feedback negativo, chama no individual, né? Então, a gente tem a obrigação de chamar atenção, manter cultura organizacional. Só que a gente tem que saber diferenciar. O chamar atenção é para melhoria. Um exemplo. E ó, chamar atenção, a gente fala da ação, não da pessoa. Lembra que eu sempre falo isso? Então, vamos supor que o relatório, vocês pediram um relatório, o relatório veio errado, veio incompleto. Você fala, o relatório, ele veio incompleto. Você pode finalizar, por favor? Isso é chamar atenção. Assédio moral ô louco, hein? Como você é desorganizado, incompetente. Ó, eu tô falando da pessoa. Isso é assédio moral. Então, por exemplo, você tinha que fazer uma entrega e não entregou. Eu posso chegar em você e falar assim: cadê aquele negócio que tinha que ter sido entregue até ontem? Isso é chamar atenção. Agora, o que que é assédio moral? Meu Deus, você não sabe fazer nada certo? Assim não tem condições. Você erra toda vez, você nunca entrega. Ó, eu tô atacando a pessoa, tá vendo? Essa é a diferença. Então, o assédio e a diferença entre assédio moral e chamar atenção tá na intenção que você fala as coisas. Outra coisa que pode ser considerada assédio moral, gente, é piadinha, cuidado, sabe, umas brincadeira? Brincadeira que leva a uma humilhação, que leva a um constrangimento. Então, cuidado com brincadeiras feitas com pessoas assim, sabe? Piadinhas, né? Tem que tomar cuidado. Ficaram com dúvida em algum desses itens, assim, gente? Hoje, o que a gente vive dentro da nossa empresa está muito alinhado. Isso que eu falo. A nossa empresa já vive muito essa realidade, né? Então, o que que é muito legal entre líderes? Vocês que convivem muito entre vocês, viu que alguém deu um perigo em entrar numa coisa errada? Chama no canto. Vocês tenham esse combinado entre vocês. Isso é cuidado. Lembra que eu falei do cuidado? Que é diferente de controle. Vocês não estou falando para vocês controlarem um ao outro. Nossa, gente, fica aí de binóculo olhando um para o outro. Não, é um cuidado entre vocês. Cara, a hora que eu errar, eu, Helena e Eli, a gente tem muito isso entre a gente. Cara, a hora que você vê que eu saí da casinha, me avisa.
entende? Então a gente tem muito isso. Não sei se vocês reparam, às vezes a gente vira uma para outra e fala assim: vai beber uma água. Ô, vai beber uma água lá. Já é, é tipo assim, vai esfriar a cabeça, vai fazer gestão das emoções, né? Então tenham entre vocês três também alguns códigos, algumas coisas para vocês se ajudarem, sabe? Na hora do vamos ver dali, olha um pouco e fala, ó, vai lá, vai dar uma voltinha ali, dá uma respirada, respira um pouco. Pegaram esses termos? Então, a gente vai falar muito sobre isso ainda, a gente vai treinar muito ainda. A Iô, ela vai ter esse treinamento hoje à tarde. Ó, vocês pegaram o treinamento primeiro. Os líderes, os empresários vão ter depois dos líderes. Mas a gente vai ter muita roda de conversa ainda. Eu acredito, nossa cultura está muito alinhada, graças a Deus, né? Então a única coisa que a gente vai ter que fazer, plano de ação mesmo. E aí isso a gente pode deixar. Peraí, deixa eu só compartilhar. Eu vou Talvez não semana que vem, que vai ser um pouco antes do meu evento, mas na outra a gente pode sentar, fazer uma roda aí de planos de ações para a gente conseguir disseminar isso na empresa toda. Mas o passo a passo para a gente estar bem dentro é diagnóstico. Então, diagnóstico são rodas de conversa, são pesquisas, é a gente fazer levantamentos, né? E escutar. Então, ouvir as respostas que vêm. Inventário de risco. Então, faz o inventário de risco, que é a planilha do Excel, uma planilha de Excel, né? João é bom em planilhas, de repente, o João pode ficar responsável por essa planilha. Uma planilha compartilhada somente entre nós do estratégico, a IO e os líderes, né? Então, admin e líderes, com plano de ação. Então, tudo que for levantado, a gente tem que pensar em planos de ação e implementar plano de ação. E aí monitorar, ver se está funcionando, ver se não está funcionando. Simples, gente. Não é nada muito bicho de sete cabeças, né? Bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Tananana. É. Peraí, deixa eu colocar outro aqui. Uma das dinâmicas, e a gente vai fazer agora, que a gente pode, inclusive, depois fazer com a equipe, mas a gente faz um plano de ação para isso depois. Eu quero que vocês já peguem aí, por favor, papel e caneta. Eu quero que você, primeira coisa, escreve aí, número um. O que que faz você ir trabalhar, cara, mais feliz, mais animado, o que que hoje te anima mais dentro da empresa, no seu trabalho, que faz você ir mais animadão, assim? Oi, Elisângela. Não sei se ela tá ouvindo a gente. Pronto, todo mundo conseguiu? Agora eu quero que você, aliás, queria que vocês me contassem. Dá para contar? Pode falar? Do reconhecimento que você fala, realmente, você fez que esperava que era mais. Eu acho muito legal essa parte. Massa. Top. Obrigada, Anderson. Parece meio estranho, mas cada vez é uma coisa diferente, acontecem coisas. Eu gosto muito da empresa, mas atualmente, eu acho que principalmente nesse mês, são os leads. Cada vez que eu chego aqui, eu tô pensando nas planilhas, no ônibus eu já tô pensando nas planilhas, opa, vai ter pessoa nova para conversar, vai ter lead novo, como que eu vou abordar? Então eu tô pensando em estratégias e maneiras, porque eu sei que vão ter mais e mais leads para me falar nesse dia. Massa, que legal, top. Elisângela, ela falou que tá ouvindo e vendo a gente, né? É que a gente não tá te vendo, tá bom? Se você quiser que a gente te veja, aperta na câmera,
Se você quiser que a gente te escute, aperta no microfone, por favor. Se você quiser ficar assim, pode ficar. A gente está falando sobre a nova norma que vai entrar em vigor ano que vem, NR1, do cuidado psicossocial e emocional dos colaboradores, tá bom? Qualquer coisa, depois você me chama no WhatsApp. Mas depois, se você puder assistir essa aula, assista, por favor, que é bem importante, tá bom, lindona? Cadê o John? Fala aí, John. Você tá comendo, né, John? Fala aí. Acho que faz eventualmente que é propósito, eu acho. Boa. Não só um, mas vários, né? Que massa, John. Top. Legal. Elisângela, se você quiser escrever o que te motiva mais a ir trabalhar, o que te deixa mais animada no dia a dia, pode escrever no chat, tá bom? E agora eu quero que vocês escrevam uma coisa que é o que mais te estressa no ambiente de trabalho, o que mais te deixa tipo, putz, cara, isso me estressa, ou isso suga minha energia. O que seria isso? Vai, quem começa? O que mais te estressa? Desânimo. Desânimo por parte de quem? Qualquer pessoa que esteja à minha volta e que não esteja animado, que não esteja com uma energia legal. Eu acho que, como quase 100% das vezes eu tô muito com muita energia positiva, eu tô muito, quando tem uma energia que tá contrária à minha, acaba me afetando uma vez ou outra e eu acabo indo um pouquinho para a vibe da pessoa. Por isso que eu me estressa, porque daí eu tenho que parar um pouquinho de trabalhar, respirar, levantar e retomar a energia que é minha e não a da pessoa. Massa. Calma, segura um pouco aí, só vou ler o que que a Elis escreveu. Eu gosto muito de ver como sou útil e ver as coisas organizadas. Gosto de interagir com atendimento, produção. O que mais me estressa. Ah, eu já volto no estresse aqui. Vamos voltar para o estresse do Valcelino. Plano de ação. Eu queria que vocês agora, como M4, todo mundo aí, ajudasse a pensar o que que pode ser feito quando tem alguém na equipe, e é normal, né, gente? Somos seres humanos. Nem todo dia a gente fala, é só o Valcelino, né, gente, né? Que ele é influente, estável, comercial. Brincadeira, até ele às vezes tem as baixas, né? O que que a gente pode fazer quando tem alguém muito na baixa dentro da equipe? E é um problema mesmo, tá? O que o Valcelino fala é verdade. Quando a gente fala de energia, a energia ao nosso redor influencia tudo. Não sei se vocês já foram na casa de uma pessoa, saíram com dor de cabeça, sai passando mal, ou você tá meio malzão, você vai conversar com alguém, você já melhora. Porque a energia é uma troca de energia entre seres humanos. O que que vocês acham aí que dá para fazer? Pô, viu que tem alguém muito com energia muito ruim naquele dia. O que que dá para fazer para a gente não ser atingido por essa energia ruim? O que que vocês Uma acham? das coisas que eu ando fazendo além, né, de levantar, de sair, às vezes dependendo do horário, é que se for de manhã, eu puxo pro rotineiro. Eu falo, vamos fazer um rotineiro, pessoal. Daí levanta, faz o yes, coloca a música, daí já muda a energia ambiente totalmente. Boa, sensacional. E é poderoso, porque é comprovado já, né, gente, que esses rotineiros, eles mudam a química do cérebro. Então é boa, gostei. E se não for no começo do dia?
Voltou do almoço, você sente uma baixa energia. Eu primeiro estabeleço a minha energia de novo, então eu saio, vou ali na escada, dou uma respirada, vou no banheiro, faço uma água no rosto, faço um yes, retomo a Boa. minha energia, e daí normalmente eu vou perto da pessoa e eu mesmo tento mudar a energia da pessoa. Começo a brincar, começo a chamar, falar alguma coisa, tento trazer a pessoa para a energia parecida com a minha, para equiparar o ambiente. Boa. Mas é claro, levando em consideração também que nem sempre tem como fazer isso, né? Cada pessoa é uma pessoa, nem sempre a pessoa também. A minha energia às vezes pode irritar a pessoa e piorar a situação dela, mas eu faço o que está na medida do meu possível. Sensacional, isso mesmo. Quando eu estou em situações assim, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Eu equilibro a minha energia, né? E eu começo a focar mais nas pessoas com energia alta, de conversar, de olhar no olho. Eu meio que, não sei se vocês sabem, tem uma técnica quando a gente está palestrando, que quando você está palestrando e tem pessoas de cara feia ou desconectadas, você joga um lençol branco imaginário em cima dessa pessoa. É uma técnica de palestra. Então, eu, quando também estou numa roda interagindo, ou tô, sei lá, a gente está numa reunião, está num evento, e tem gente com energia ruim, eu jogo um lençol branco imaginário em cima daquela pessoa, para meu cérebro parar de ver. É técnica isso, hein? E eu começo a me conectar só com quem está com energia boa, quem está assim, quem está para cima, né? Então, é uma técnica do lençol branco, tá bom? Anderson, o que que te estressa? Bom, não são muitos, é bem na verdade, mas são aqueles alunos um pouco mais agressivos, aqueles alunos que tem que descontar na gente, né? Alguma coisa, tá passando Peraí, tá e falhando. acaba não ouvindo. Não tá falhando a voz dele, gente, ou é só para mim? Fala de novo aí, por Tá favor. falhando um pouco. Falou, a gente tá travando até o meu negócio. Fala aí, vamos ver. Tá funcionando? Alô, alô? Tá melhor, tá melhor. Melhor? Não, é que eu falando do início. Não são muitos, bem pouco, na verdade, mas são aqueles alunos mais agressivos, aqueles alunos que não ouvem, aqueles alunos que chegam despontando na gente alguma coisa. Então, alunos um pouco mais complicados de você, mesmo lidar com eles, tem que ser muito minúcia nas palavras que a gente usa, mas eu tento sempre não levar o pessoal, tento ver que não é comigo, é com eles mesmos. Tá. Eu entendi mais ou menos. Pode ir. Ô, Ander, pede para eu arrumar um outro fone para você. Mas, Não sei, ele falha muito, muito, muito. Mas o Pode ser o Note, talvez, dessa vez. Parece que meio que a internet dele tá travada, mas não seria a internet porque eu e o João estamos de boa, mas parece que a internet que o notebook ele tá recebendo, eu acho. não, mas toda mentoria o microfone dele falha. Eu acho que é fone. De repente pede para trocar. Aí eu tenho um fone preto ali que eu sempre uso. Dá uma traduzida aí, você não sei que tá aí do lado. Ele falou que é quando alguns alunos ou leads descontam algo nele que não tem nada a ver com ele, que vem de forma agressiva, que vem ser sem educação ou qualquer coisa parecida, que descarrega a energia, que descarrega o que aconteceu com a pessoa no Anderson. Toda frustração, né? Aham, total. É, o que fazer nesses casos? Todo mundo, vamos ajudar, gente? Pense em uma solução. O que que a gente pode fazer? Acho que primeiro eu sou, né, para entender que não é sobre você e sim sobre a pessoa. Que Bom, muitas vezes quando a pessoa começa a se frustrar, falar as coisas, ou como já aconteceu uma situação com o Ander, que a gente sempre brinca, que a pessoa falou que ele era um robô. Eu acho que o melhor exercício é fazer o eu sou, porque ele não é um robô. O Anderson sabe de todas as qualidades que ele tem, só que às vezes, quando a gente escuta isso de outra pessoa, faz a gente repensar muitas vezes. Então, acho que o eu sou constrói para a gente entender que não é aquilo que a pessoa está falando. total, sensacional. Eu também vou opinar, e aí depois você pega o que você acha que faz mais sentido para você, tá, Ander? Cara, eu já trabalhei em cobrança da Jumper. Eu era cobrança. Gente, você pensa um dos cargos que você é mais xingado na vida é cobrança. E era cobrança ativa, não era mandar mensagem, não. Tinha que ligar e cobrar. E aí a gente tinha que passar a lista de cobrança 4 vezes no dia. Era de manhã, hora do almoço, à tarde, uma vez antes de sair.
Gente, eu fui até ameaçada de morte já, juro pra vocês. O que que eu fazia para não baixar minha energia, né? Porque não é gostoso. Primeira coisa, eu fazia um treino mental muito forte todos os dias. E eu treinava a equipe de cobrança também. Entender que o que o Valcerino falou não tem a ver comigo. Cada um dá, cada um só dá o que tem dentro. Cada um só dá o que tem dentro. Então, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Tipo, não tem. Aquela pessoa, ela não está me xingando. Aquela pessoa está transbordando o que ela é, o que ela tem por dentro. E é horrível, mas eu sempre usei essa frase: tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Tipo, porque assim, e é uma verdade, né? É um dos princípios da autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Se aquela pessoa, ela tá tendo resultados horríveis, e ela só pode estar, né, para ela estar tão descompensada, tão desequilibrada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, gente. Eu sigo a minha vida, ela segue a dela. Então, na verdade, eu sempre fiz treinos mentais de falar isso para mim. Cada um só dá o que tem dentro, não tem nada a ver comigo. E eu tinha que estar muito treinada, tá? Então, antes de passar essas listas de cobrança, eu também fazia esses treinos mentais de novo, porque é um desafio. E óbvio, o que você não falou, rotineiro comendo em alta, né? Tipo, porque a pessoa te xinga de tudo quanto é um horror. Quem mais tem uma contribuição para fazer num caso desse? Alguém quer contribuir? Tinha um depoimento? Nossa, total, John. Cara, às vezes eu recebo, é raro, mas às vezes, hoje eu recebi, aliás, uma mentorada chorando todas as pitangas da vida dela, igual o André falou. Ela, tipo assim, eu acordei com dois podcasts, ela chorando toda a pitanga da vida dela em cima de mim. O que que eu posso fazer para não desmoronar? Eu vejo depoimento. Eu leio, eu escuto usar, graças a Deus, ontem eu recebi de duas mentoradas, meu Deus, muito obrigada. Você foi luz na minha vida e nas nossas empresas. Porque, então, aí eu fico ouvindo, lendo de novo e vendo os vídeos para realmente, João, total, tipo, porque senão eu começo a desacreditar de mim mesma, né? Ander, diante de tudo e do que você tem como experiência pessoal, o que que você acredita que você pode fazer como plano de ação para não atingir tanto você? É isso mesmo. É um levar pessoal, né? Levar na pessoal, entender que a gente faz um bom trabalho e que é só um momento que a pessoa não tá bem com ela mesma e não levar nada pra gente, né? Entender que é sobre ela, que nem você falou, e não sobre a gente. Total. Usar como mantra, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no plano de ação. Fazer eu sou o mantra, que não é com você, é sobre ela. E eu acho que depois de acontecer isso, é legal, Ander, você dá uma levantada, sabe? Vai beber uma água, não fique pensando e remoendo sobre aquilo. Isso é importante, hein, gente? Quando alguém vem dando um xingão, falando alguma coisa nada a ver, não fica remoendo aquilo, nem falando sobre aquilo, porque aí você tem que ir lá e contar para Iô, top, contou, morreu o assunto. Tenham o cuidado de não ficar voltando e falando sobre aquela pessoa de novo, e de novo, e de novo, e contando de novo, e contando de novo. Porque toda vez que você conta, você revive o momento. Para o seu cérebro é como se ela estivesse te xingando tudo de novo, falando tudo de novo, falando tudo de novo, entendeu? Então você, óbvio, né? Vai lá e reporta para Iô, que tem que ser falado. Coloca no gerenciador e morreu aquele assunto. Foco na solução. Para de pensar no que aconteceu e foca na solução. Levanta, vai beber uma água, vai mudar a energia, entende? Levanta para mudar um pouco a energia. Sobe as costas, sobe a cabeça, dá risada, vai contar uma piada pro Valcelino. Vai lá trocar uma ideia com o Valcelino de 2 minutinhos ali. E aí depois você continua fazendo o que você está fazendo. Cuidado para quando acontecer uma coisa que baixa a energia de vocês não continuarem no mesmo ritmo, sabe? Tipo, desliga, já vou ligar para outra pessoa. Não, para um pouco. Respira, levanta.
vai trocar uma ideia com a Iô, não sobre isso, sei lá, vai, troca uma ideia lá com alguém, faz uma brincadeira, fala alguma coisa, depois volta para fazer o que tem que continuar fazendo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, levantar, beber uma água, vai trocar uma ideia com alguém, dá uma respirada. Fechou? John, o que que mais te estressa? Duas coisas específicas de processo. Depender da aprovação de outros para alguma coisa, para uma entrega de alguma coisa que precisa de uma deadline. E eu acho que a mesma coisa é não ter, por exemplo, eu preciso entregar uma coisa tal dia, só que essa coisa a Paulo tem que me entregar antes para eu, por exemplo, fazer um double check, alguma coisa do tipo, e depois entregar para você ou para Eli, para Helena, whatever, sabe? Aham. Então, ser essas duas coisas, a princípio. É não ter aquela coisa no dia que era pra ter tido, sabe? Total. Nossa. Tipo, não entregar o Reels que era para postar, né? Entendo, É John. tipo isso, né? E aí, quando você me fala, eu já acho que é quinta, e não era, era quarta, gente. É, o que, gente? O que vocês acham que dá para fazer? Ideias, por favor. Acho que aqui é algo sobre controle, né? Eu não consigo, não consegui pensar algo muito bem, mas é algo sobre controle. Algum exercício que faça, né? Coloque pro seu cérebro, né? Porque nem tudo que a gente sabe, o cérebro ele capta que a gente não tá no controle de tudo. Então tem coisas que dependem que não há muito o que fazer, mas uma maneira que faça com que você se acalme mesmo sem o controle. Mesmo no caos. Isso. Ander, tem uma ideia aí? Então, talvez fazer cobrança mínima ali, só lembrar só tal dia, para ter dessa trabalho, para seguimento desse projeto. Fazer que você vai colocar aquela lembrança mesmo. Gente, super não entendi. Alguém traduz aí para mim. Ele falou que fazia como se fosse mini lembretes para a pessoa. Ah, se ele tá dependendo de alguém, meio que cobrando a pessoa. Olha, lembra que eu preciso disso para fazer tal coisa, algo assim, né, Ander? Top. Cara, eu não sei, é um desafio, né? Eu também tenho coisas que dependo de outras pessoas para entregar. Não sei, o que que eu faço? Não faço. Eu cobro, é um saco. Acho que aí é o que bate o D, né? Que o D ele quer ter o controle. Daí essa situação vocês não têm o controle. E daí aí que quebra. Tem e não tem, né? Eu acho que isso faz sentido que o Ander falou. É, eu, por exemplo, eu comecei a colocar quando é algo muito importante. Porque, ó, o que não é o desapego, o que não é assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo de coisa de deadline. O time comercial precisa fechar planilha de vendas, passar para o John precisa checar para passar para mim, para eu fazer uma última checagem e mandar para o contador. Eu queria sempre fazer até o bendito quinto dia útil, para fazer os pagamentos tudo junto. Hoje eu penso, sei lá, gente, dane-se, chegou, chegou. Se não chegou, o que que eu vou fazer? Todo mundo vai receber atrasado essas benditas premiações, porque eu não tenho o que fazer. Passa por um monte de gente até chegar em mim, né? E quando chega, às vezes, tô no meio, de um furacão. Tipo, o dia que eu tinha separado para fazer não veio. Então, tipo assim, então quando atrasa, atrasa. Agora, tem coisa que ferrou, porque, por exemplo, evento. Eu preciso fazer evento. Eu não gosto de deixar para baixar meu slide em cima da hora, porque eu gosto de testar meus slides. Eu tenho 500 mil vídeos no meu slide. Só que aí eu fico dependendo, às vezes, de um QR Code, de um link, de uma imagem, de um negócio que não vem para mim. Sei lá, eu acho que tá, aí eu sou mais assertiva, sou mais direta, né? Geralmente eu dependo, vamos supor, da Paola. Aí eu vou mais assertiva na Paola. Eu falo, Paola, eu preciso para hoje. Mas é um desafio mesmo, John. Não sei. O que que você pensa, John, de plano de ação? Conta aí, deixa eu ver. Ah, Eu vou pensar para mim também. Vai. o mais básico mesmo é pedir pra pessoa de novo, né? Com mais assertividade mesmo.
e coloca na agenda para amanhã, para depois de amanhã, né? Por exemplo, tem a página de captura que estava pedindo para os meninos, né? Já tá desde uma semana já tá tipo, meio que atrasada, né? Então, eu fui conversando com a Paola, né? Fui mantendo contato no daily, e daí foi dando para aquietar um pouco, né? Mas tem que. Isso que eu uso de estratégia é isso, aí colocando pro próximo dia, daqui 2 dias, daqui 3 dias, e vai Cobra de novo. conversando com a Paola Cobra daí. de novo. Isso. Cobra de novo. Total. É. Oh, agora eu tô te vendo, Elis. Que Agora bom. sim. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso, John. A gente, ainda mais você que está em projetos, depende de muita gente para as coisas acontecerem, né? Então, acho que a primeira coisa é o que o Valcelino falou, ter aquela consciência, o que não está no meu controle, cara, não tá. O que está no seu controle é isso, cobrar e coloca para cobrar de novo daqui 2 dias, cobra e coloca para cobrar de novo, acho que isso está no seu controle. O que não está é a pessoa te entregar mesmo. E enfim, Uhum. e eu acho que quando tá chegando muito próximo da deadline, já grita um socorro para superior, né? Tipo para Paola, Paola, a pessoa não tá me entregando a página. Uhum. Depois não parece ser que você que atrasou o negócio. Eu sou assim também, gente. Às vezes eu tenho que entregar fechamento pro Lincoln. Às vezes depende de números que não chegam para mim, não chega para mim, não chega para mim. Eu falo para ele, falo, ó, então, eu já aviso, né? Então, vai atrasar, porque tá faltando X, Y, Z. E é isso, mas eu estou cobrando, eu estou atrás, vai dar certo, entende? Mas eu já dou uma avisada antes de estourar a deadline. Porque senão se estoura a deadline, depois parece que eu que atrasei tudo, né? Então eu gosto de já avisar antes já, né? Ok. Elis, o que mais te estressa? Olá. E fala aí pra gente. Falta de comprometimento me estressa muito. É a má vontade das pessoas fazer. Tipo, aqui na padaria a gente trabalha com deliveries, né? Então a pessoa ela vem, ela marca e ela quer tal hora que esteja lá. Então é um processo que passa para produção e depois vem para atendimento. E Ó, muitas vezes, se tu não está acompanhando, acaba que se perdendo, né? Ou esquecem de produzir e tal, porque a gente produz na hora para mandar bem fresquinho para o cliente, né? Então, isso me estressa, mas eu tento, me acalmar e tento ajudar e agilizar o processo para que o cliente saia satisfeito sempre. boa. Qual seria um plano de ação? Alguém consegue também pensar alguma coisa a mais, gente, para ajudar a Elis? Elis, teria alguma coisa a mais que você poderia fazer para isso não acontecer, não ser uma recorrência? Você não ter que ficar estressada? Ou um dia você vai tirar férias? Como que você pode fazer para esse negócio funcionar mais fluido? Alguém Eu consegue? sempre Eu sempre procuro chamar as meninas que são responsáveis e sempre me acompanhar para que elas fiquem atentas sempre ao programa. A gente faz 1 hora de antecedência para a produção, então tem 1 hora para produzir, tem 1 hora para arrumar e deixar tudo pronto e para mandar o delivery, né? Então, eu sempre procuro passar para elas essa responsabilidade, que não pode atrasar. Uhum. É, deixa eu entender melhor. Desculpa, eu acho que eu me perdi um pouquinho quando você estava falando. O que te estressa mais é o cliente reclamando do atraso, do não entrega, ou a própria equipe que não É entrega? equipe, é equipe. Hum. É, essa não entrega, né? Porque eles têm uma panificadora. Então, vamos supor, entra um pedido de delivery. Eles têm 1 hora para fazer e despachar esse pedido. Só que um depende do outro, né? É igual o João estava falando. Primeiro uma galera tem que fazer, depois passa para o outro, que passa para o outro para poder despachar. E aí essa corrente, às vezes alguém esquece de fazer, alguém atrasa. Então isso acaba estressando muito. É isso, né, Elis? Isso. Uhum. Eu acho que é verificar o processo. A gente tinha bastante problema nisso quando eu trabalhava em restaurante, sabe? Acontecia muito, ainda mais que era de beira de estrada. Então, às vezes, chegava na hora do almoço, descendo pra praia, tinha 70 pessoas lá dentro querendo pedido. Os clientes, então, tipo, É. acontecia muito de se perder. E daí a gente era todo automatizado, então, tipo, a gente tirava o pedido da mesa, já imprimia lá na cozinha. Mas tinha todo um processo de setor, entende? Na hora que imprimia, já imprimia no setor certo,
com o pedido certinho para a pessoa. Não sei como está o processo, mas talvez verificar como está o processo e se esse processo está assertivo e está realmente funcional. Porque às vezes cada um tem sua tarefa, mas daí o processo, tipo, chega para a pessoa no delivery, a pessoa tem que andar até o fundo lá na cozinha para passar para tal pessoa fazer, e daí talvez essa questão de estratégia de onde está posicionado, acho que talvez isso não conhecendo a empresa por dentro. Sim, a gente faz isso, só que tem que acompanhar, porque às vezes não pego o pedido e daí faz outro na frente e acaba que atrasando, né? Porque é É, muita coisa pequena, muitos itens, né? Tipo, vários salgados, vários nomes. Então, eles têm que fazer todos eles, daí fritar, daí fazer, tem que embalar. Então, é tudo um processo, né? às vezes pode estar acontecendo Demorado. também da pessoa, tipo, tá assumindo a que ela mais gosta de fazer. Eu tinha uma cozinheira que não gostava de fazer molho branco. Então, independente se tinha torre de batata primeiro, ela ia para os pedidos que era na chapa. Então, assim, torre de batata ficava lá, e daí tem que ver se não é isso, às vezes, que acontece. Tipo, ah, eu gosto de fazer esse, então eu vou fazer esse. Como que é o Isso treinamento e aí. o direcionamento para a pessoa fazer, independente se eu gosto ou não. Tem que assumir. Ou se dá para organizar na equipe. Olha, você vai cuidar dessa daqui. Você só cuida de salgado, você só cuida de doce. Quem gosta mais faz cada um. É Ou até um setorizado? É, revezamento. é setorizado. Aham. Só que às vezes acontece, não era não era o meu horário, eu não estava aqui. Foi ele, e eles tentam achar justificativas, né? Não é esse o objetivo, né? Sabe Então, que é por isso que eu estou sempre acompanhando, porque eu não quero saber, né, quem foi, quem não fez. Eu quero o produto eu acho feito, eu que preciso dele. é importante você estar acompanhando, porém, dá para a gente pensar em melhorias para não depender sempre de você, sabe? Às vezes não dá nem para você ir ao banheiro, porque se você não acompanhar, vai dar erro. Então, eu gosto muito, Elis, dessa roda de conversa. Sabe essa roda de conversa que a gente está fazendo aqui? Às vezes Sim. chamar o setor ali, setor por setor, não mistura toda a galera, não. E fala, gente, como que vocês acreditam que dá para a gente fazer para não acontecer mais esse problema? E põe um problema ali que sempre acontece. Como a gente pode fazer para não esquecer de entregar tal coisa, igual aconteceu na semana passada? Aqui, gente, eu não quero saber de culpados. Aqui eu estou assumindo a responsabilidade como líder. Se teve erro, eu errei. E eu quero a ajuda de vocês para a gente começar a pensar como pode fazer para não acontecer de novo. Entende? De repente, Exato, sim. jogar o problema para a equipe ajudar a É. resolver. Quanto mais a gente pede para a equipe ajudar a resolver, mais eles se comprometem. Uhum. Então, de repente, ou pegar, tipo, pessoas mais braço direito teu e chamar e falar, gente, eu sinto que está acontecendo demais pular tal pedido, ou esquecer tal coisa, ou o que vocês acham que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? Começar a buscar Uhum. aliados dentro da equipe em foco de solução. Não foco no problema, né? Mas foco de solução. Sim. Às vezes funciona. De repente, começar. Você tem esse hábito de trazer a equipe para conversa? Temos. Aham. Que acontece quando você chama eles para conversar assim? Não, eles são bem, como se diz, bem assim confiáveis, eles escutam com atenção, tentam sempre melhorar, né? Eu acho que seria bem Uma legal. equipe boa. Que massa. Então, eu acho que seria bem legal, Elise, e você está muito tempo aí, então é bom, né, que as pessoas tenham esse respeito. Eu acho que você podia, de repente, ter um formalizado, uma vez por semana, uma conversa de treinamento, 10 minutos, 20 minutos. E aí você pega todos os erros que aconteceram durante a semana. Pode chamar reunião de soluções, reunião de melhoria, sei lá. Cria um hábito na equipe. E aí traz todos os problemas que aconteceram durante a semana. E começa a jogar na roda para o pessoal ajudar a resolver. Isso começa a criar maturidade neles. Eles começam a se desenvolver mais. Porque senão a equipe fica muito dependente só de você. Só de você, só de você. Aí um dia que você quer tirar férias, um dia que você quer fazer alguma coisa, sabe? Não dá. A equipe não anda, Sim, né? é Então verdade. começar a criar essa maturidade neles. Você vê isso como possível? Você acha que é possível? Sim,
Sim, aham. Testa, testa e conta pra gente depois. Tá bom. Alguém ia falar Acho alguma que, coisa? acho que junto disso, Eliana, acho que um maior clarejar também sobre a cultura da empresa também. Treinamento de cultura, né, João? Total. Bater em cultura organizacional, cultura organizacional. É, porque isso traz mais engajamento, né? Então, gente, eu quero tirar uma foto com vocês. Elis, hoje a gente conversou sobre a nova norma que vai entrar em vigor em maio de 2026. Você já ouviu falar da NR1? Sim, aham. Tá. Hoje eu dei uma clareada aqui. Por quê? Porque a gente tem que saber como conduzir a equipe para estar dentro da lei, mas ao mesmo tempo não deixar a equipe ficar mole e mimizenta. Se a gente não dominar todo esse vocabulário, esses conceitos entre pressão e opressão, entre chamar atenção e ser agressivo, né? Se a gente não dominar isso e a gente não mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e falando, a gente vai ter uma equipe muito mimizenta. Eles vão montar na cabeça. Então a gente tem que estar muito preparado, dominar muito esses conceitos para a gente saber o que a gente está fazendo, falar as coisas com assertividade, mas saber que a gente está fazendo certo, né? Então, se você puder dar uma olhada no treinamento de hoje, tá bom? Sim. E a gente vai falar mais sobre isso. Gente, tenha uma excelente semana. Elias, o que você precisar, que você tiver dúvida, você tem meu WhatsApp. Se você, Eliana, não sei como faço isso, está acontecendo tal coisa, como que eu resolvo? Pode mandar um WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? Tá certo. Muito Bora obrigada. tirar uma foto, gente, bem bonita, sorriam. E aí, quinta-feira que vem, estejam aqui 9h30 da manhã. Ó, Elis, quinta-feira que vem, vão ter outros líderes aqui com a gente. Vai ter uns 10, 15 líderes, eu acho. Então, nosso treinamento vai ser um pouco mais longo, vai ser das 9h30 às 11h30. Eu queria que você conversasse com o Paulo para você conseguir fechar a tua agenda, se organizar para estar nesse treinamento, tá bom? Com certeza. Então tá bom, gente. Um beijo até quinta-feira que vem. Beijo. Tchau, boa semana. Até.